Olá, continuamos aqui acompanhando a NRF de 2026 no Javits Center em Nova York, agora especificamente num espaço diferente. Se você está vendo aí as gravações, os vídeos, espero que esteja, as entrevistas feitas pela Mercado e Consumo nessa jornada 2026 de NRF, não viu ainda esse espaço. A gente está aqui no espaço, no 5º andar do Javits Center, e é um lounge para os brasileiros que vêm aqui. Vocês sabem, né? Tem muito brasileiro vindo para Nova York acompanhar a NRF todos os anos. Nesse ano, mais de 2.600, segundo a estimativa da própria NRF, num total aí de 40 mil pessoas que vêm. Então, é boa parte, né, das pessoas que estão aqui, fora americanos, claro. Brasileiro está aqui, a gente ouve português em todo lugar. Nesse lugar que a gente está aqui, muito porque só tem brasileiro mesmo. Nesse lounge que foi montado pelo E-Commerce Brasil, que cedeu esse espaço gentilmente aqui para a gente também fazer gravações, fazer networking, enfim, para a gente participar aqui da Mercado e Consumo também. Eu recebo aqui, e está tomando um café comigo aqui agora também, nesta tarde de segunda-feira, a Cecília Ligiero, diretora de Marketing e Inovação da Ancar. Tudo bem, Cecília? Bem-vinda. Tudo ótimo, Ayane. E você? Muito Tudo obrigada. bem. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber. E nesse cantinho aqui que é super especial, como eu comentei, porque está cheio de brasileiro para a gente trocar ideia. A Cecília já está aqui há alguns dias também, assim como a gente. Passou por lojas em Nova York, acompanhou palestras, obviamente está fazendo aí reuniões de negócio, de trabalho, porque a gente também vem para cá para isso, né? Então vamos saber um pouquinho dela, o que ela está vendo, aprendendo e apreendendo de conteúdo para levar para o Brasil, para levar para os shoppings. Aliás, por que é importante, vamos combinar, né? Por que é importante, a gente sabe que mas queria que você dissesse nas suas palavras, para o shopping, ver o que acontece aqui em Nova York nessa época. Muito bacana. A Ancar já traz um grupo para a NRF há 20 anos. Nosso CEO, que é o Evandro, ele vem há 20 anos para a NRF e ele sempre traz um grupo de executivos com ele. Então, esse ano veio diretoria, veio time de operações de shopping, exatamente para aprender o que está acontecendo, quais são as tendências do varejo, para onde está indo esse nosso negócio, né, varejo, para agregar repertório para esse time, né, que é um time de linha de frente de shopping, de gestão de shopping. Então, ao longo desses anos, eu posso dizer que praticamente todos os executivos, principais executivos da companhia já estiveram aqui, tiveram a oportunidade de estar aqui e de aprender um pouco, né, e de viver essa experiência que é muito diferente quando você está aqui vivendo na prática, né, quando você vê efetivamente todos os conceitos que a gente está ouvindo falar aqui, né, de experiência de loja, de evolução do varejo, a gente vê aqui, né, na cidade de Nova York, a gente vê isso acontecendo na prática. Então, o bacana dessa viagem é que é uma viagem que traz muito repertório para o time, a partir do momento que a gente consegue vivenciar na prática o que está acontecendo. Traz muito conteúdo, muito conceito, novidade, o que vem por aí, o que as grandes marcas estão pensando, como é que elas ajustaram a estratégia para seguir evoluindo, para seguir relevante no mercado. E muito networking, como você falou, a gente também tem reuniões de negócio, a gente também tem encontra muitos parceiros, muitos lojistas, muitos fornecedores, e aqui a gente estreita muitas relações, né? Então também é muito valioso. Então é um evento que é muito relevante para a gente. E a gente vem muito com a missão também de devolver e levar para o Brasil tudo que a gente absorve aqui. Porque eu acho que o bacana é absorver esse conteúdo, mas traduzir em alguma coisa que seja efetivamente implementável. Total. Né? Porque senão a gente fica muito no campo das ideias e tem mais dificuldade de fazer o download. O nosso trabalho é fazer essa ponte, uma curadoria para que ele realmente capture conceitos e implante na prática. Sim, né? sim. Nosso compromisso de evoluir, de ajudar no processo de evolução do varejo. Muito bom. Você falou aí de experiência, né? E a gente sempre quando pensa em shopping, e no Brasil a gente tem a vantagem de ter shoppings que trabalham isso muito bem, né? Verdade. Quando a gente está falando, e a gente está ouvindo aqui muito também pelos corredores da NRF, nas palestras, enfim, essa questão de as pessoas quererem... obviamente, existe muita tecnologia, existe muita inovação, e a gente quer isso também, a gente quer compra mais fluida, personalização, tudo isso. Mas os mais jovens também falam muito isso, eles também querem em algum momento se desligar um pouco, né? Ter ali um momento de um pouco mais calmo, aproveitar espaços, né? Como eu comentei, os shoppings no Brasil fazem muito bem isso. Como você vê essa tendência? Vocês já percebem isso também? E como trabalhar, né? Essa necessidade de desconexão, no fim, que é isso, né? Que as pessoas estão tendo também.
Sim, isso é muito interessante. Assim, eu acho que esse ano está muito clara a agenda da tecnologia, né? A gente vem ouvindo falar muito de inteligência artificial, né? Do hype da inteligência artificial, mas essa agenda de como a inteligência artificial vai entrar no nosso negócio ainda não estava tão clara como eu acho que está ficando agora. Então, é muito bacana, porque a gente vê com a mesma intensidade que a tecnologia cresce, a inteligência artificial ajuda a influenciar no processo de compra, o humano, o físico, os aspectos, né, humanos, físicos, da experiência física também cresce. Porque a partir do momento que resolver um problema que eu preciso resolver com a compra, com a inteligência artificial, me sobra tempo para curtir a vida, para encontrar amigos, para passear, para interagir, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para tomar uma cerveja, para levar os filhos para brincar, então para malhar, para fazer exercício, né? Tanto é que a gente vê aí o segmento de bem-estar, de esportes crescendo muito, o segmento de beleza crescendo muito, então né, essa coisa do autocuidado, da experiência física, do humano, cresce na mesma proporção. E é aí que eu acho que o shopping center tem uma enorme oportunidade, o varejo físico de maneira geral, o lojista, o shopping. Então, todos nós temos aí uma oportunidade grande. Claro, temos que evoluir como espaço físico, entregando essa experiência, essa expectativa que o cliente tem de viver uma experiência com segurança, com conforto, com conexão com a natureza, que me traga bem-estar, que seja um momento de indulgência. E eu acho que a gente, na indústria, no Brasil especialmente, está bem avançado nesse sentido. A gente vem trabalhando na Ancar o conceito de espaços de experiência, por exemplo, que são os nossos quintais, que a gente já tem hoje 14 espaços de experiência nos nossos shoppings. Nos quintais? A gente transformou áreas externas do shopping, em muitos dos shoppings, áreas que estavam pouco utilizadas, ou área de estacionamento que já estavam subutilizadas, ou que podiam servir para uma outra função, e a gente transformou numa área ao ar livre, com gastronomia, com pet park, com parque para criança. Quer dizer, é um lugar ali para a família, passear, estar. Então, de manhã a gente consegue ter aula de yoga nesses quintais, aula de ginástica, pode ter uma caminhada, pode ter uma aula de dança no final do dia, tem música ao vivo. Então, é um lugar de descompressão, é um lugar de encontro, é um lugar de lazer. Então, a gente está indo muito nessa direção, né? E ano passado a gente lançou 2 parques. Parque de diversão mesmo. Legal. Né? Parque outdoor, são 2 parques abertos, numa área de 1.000 metros quadrados. E a gente está testando esse modelo de negócio e entrando um pouco nessa vertical de entretenimento. Porque eu acho que esse é o caminho do shopping, né? Agregar entretenimento, experiência, enfim, todo o contexto. A gente já vê muito shopping fazendo exposição, né? Fazendo ativação, nem que seja temporária, né? Mesmo que seja temporária, em São Paulo a gente vê muito isso. Esse entretenimento já está ali, parece que já está sendo esperado pelo consumidor do shopping, eu acho, né? Já com certeza. Deu certo, né? Que nem a alimentação, né? Como a alimentação virou também âncora de shopping, né? Hoje, né? Com certeza. Hoje gastronomia é um pilar importante, para além das praças de alimentação, né? A gastronomia ganhou outro contexto. Então, são restaurantes maiores, com área de estar, com uma área de serviço grande, com sitting, né? Que a gente chama confortáveis, com luz natural, com conexão com a natureza, muitas vezes varandas externas. Então, com certeza, a gastronomia é um pilar importante que agrega nesse segmento de entretenimento, vamos dizer assim, que é um momento de descompressão, você ter ali uma refeição tranquila com a família, com os amigos, um happy hour. Então, tem esse papel importante. Os eventos, com toda certeza, como você falou, né, os eventos infantis, os eventos de cultura, de entretenimento. Então, exposições, a gente tem feito exposições de Van Gogh, né? E agora a gente vai ter num shopping nosso uma exposição super educativa que fala do espaço para crianças nesse período de férias. Então, a nossa agenda de eventos está cada vez mais intensa, mas também está cada vez mais elaborada, mais pensada, mais construída com esse intuito mesmo, de gerar um entretenimento que seja relevante para o cliente. Total. Eu lembrei agora, meu filho está com 10 anos já, mas quando ele era menorzinho, como o shopping me salvava nesses momentos de férias. Até hoje, né, na verdade. Mas hoje ele já está quase adolescente, então ele é mais seletivo, né, nos convites que eu faço. Mas shopping é salvação para pais e mães em momentos de férias. Daqui a pouco você vai deixar ele no shopping sozinho para passear com os amigos, que é um lugar seguro também. Exato, para ir no cinema, né? Enfim, daqui a pouco começa
passa essa fase. E, bom, estamos falando aqui de experiência, né, de shopping de espaço físico, mas como a gente comentou, IA, tecnologia, inovação, está muito na pauta aqui, né? Como é que vocês, até da sua expectativa, da sua experiência em NRFs anteriores e o que você está vendo agora, como é que você está recebendo a IA, o que você está vendo de novo ou de confirmação do que você viu de tendência antes? Não, sem dúvida, a inteligência artificial está com, né, cada vez mais força. Eu acho que nos anos anteriores a gente viu muito se falar de IA, um hype muito forte em relação ao tema, mas não tinha uma clareza muito... Né, não havia clareza em relação a que caminho efetivamente a gente vai fazer, como que ela vai... A gente não conseguiu tangibilizar o impacto dela efetivamente na prática. Agora essa agenda está mais clara. Então é a inteligência artificial agêntica, é ela ajudando no consumo, é ela ajudando no backstage, para que o time de linha de frente esteja mais livre para se relacionar com o cliente, para interagir com o cliente, para conhecer sobre o cliente. Então a inteligência artificial ajudando muito na produtividade, a inteligência artificial ajudando muito na personalização, né? Então, para mim, que sou de marketing, a gente está olhando muito para isso, né? Como a gente captura todos os dados que a gente tem hoje, e a inteligência artificial ajuda a gente a processar essa informação e a devolver personalização. Então, sem inteligência artificial, esse trabalho é muito complicado de acontecer. Então, tem alguns trabalhos que a gente faz, algumas vezes a gente leva 2 semanas para processar uma base de dados, que a IA faz em 5 minutos. Então, isso realmente escala esse potencial de personalização a um nível realmente importante para a indústria. Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar e eu acho que essa agenda está mais clara para a gente. Então, isso dá, essa decantada, dá uma tranquilidade. Uma tranquilidade a gente nunca fica, porque né, o varejo muda muito rápido. O Google acabou de anunciar um novo protocolo, isso vai mexer no e-commerce como um todo. Então, mais um shift importante no mercado, que a gente vai acompanhar. Mas, de toda maneira, eu acho que há mais clareza do que fazer, qual é a nossa agenda. E, claro, a gente tem que ir rápido, né, porque esse mercado está mudando muito rápido. Mas, verdade. Mas a gente fica mais tranquilo de ver esse processo já mais evoluído. Você vem para a NRF há quanto tempo? Essa é a minha 5ª vez e já tem muitos anos. Eu venho, espaço um pouco e volto. Mas é sempre muito rico, sempre muito interessante. A gente sai daqui com a cabeça fervilhando, com a sensação de que a gente perdeu, não conseguiu dar conta de tudo, né? Então o FOMO aqui, né? Aquele fear of missing out, vive aqui, a gente tem que lidar com ele o tempo todo, porque a gente não dá conta de acompanhar tudo, mas de qualquer maneira eu acho que é muito, muito bacana, é muito enriquecedor estar aqui, encontrar muita gente legal, aprendi muito nesses dias. Sempre que eu venho, eu volto uma pessoa um pouco diferente. Eu acho que o desafio que a gente tem é de chegar lá e não deixar o dia a dia engolir. Exato, então escolher 2 ou 3 ações que a gente viu aqui, a gente tem isso como prática, escolher 2 ou 3 conceitos aqui que a gente viu que vão realmente fazer a diferença no nosso negócio e implantar, porque senão realmente a gente acaba não dando foco na agenda. Mas é muito, muito rico, muito bacana estar aqui. É uma boa forma de começar o ano, né? Porque vem toda essa inspiração e aí, bom... a gente já chega com o pé no acelerador. Exato. E você falou dos encontros aqui, né? Eu, pelo menos, passo por isso, né? Como jornalista, para entrevistar, inclusive para entrevistar você, por exemplo, né? Muitas vezes é mais fácil encontrar os executivos aqui ou marcar uma entrevista do que no Brasil. Aqui está todo mundo reunido, está todo mundo na mesma vibe, né? Todo mundo falando do mesmo assunto. A gente acaba fazendo essas conexões de maneira mais rápida. Sem dúvida, é um momento também muito gostoso, assim, num café, às vezes a gente encontra alguém e dali sai uma ideia, sai um negócio, você resolve uma dúvida. Né, alguma coisa que você estava tentando resolver e não conseguia. Então, tem isso de bom. É difícil mensurar assim, né, o valor desses encontros, mas eles são muito valiosos. E acho que é muito o que você falou, não deixar o negócio esfriar quando chegar, né? Quando chegar de volta no Brasil. Porque o dia a dia já está intenso lá, né? A gente não para aqui, né? O dia a dia está tocando e está correndo, mas a gente com certeza vem com algo mais aí para agregar. Para seguir evoluindo, porque essa agenda realmente está pedindo isso da gente, né? É verdade. Se manter conectados. Obrigadíssima, Cecília. Obrigada a você. Receber aqui, viu? Igualmente. Bom, você continua acompanhando a nossa cobertura, inclusive a Cecília falou do lançamento de Google aqui durante a NRF, né, do anúncio que eles fizeram. A gente tem também cobertura sobre esse assunto no portal mercadoeconsumo.com.br. Tem mais vídeo, mais entrevista, mais bate-papo, mais análise de palestra, visitas às lojas também, enfim, acompanhe nossa cobertura completa, que não acabou ainda, tem muito mais. Mas já vai aí aproveitando o que tem de conteúdo, porque tem muito para estudar aí para saber sobre tendências de consumo, varejo e serviços no Brasil e no mundo. Obrigada e até a próxima.